ver os valores que estão em verde aqui, ó, certo? E esses valores que estão em verde está entre esse menos 2, tá aqui, ó, que são os x, né, as raízes. Aqui eu tenho o valor de menos 2 e aqui eu tenho o valor de 2. Então, só descrever aqui, ó, as soluções vão ser quem? Igual x pertencente aos reais, né? Onde tá o que? Menos 2 seja menor ou, no caso, igual a x. Na verdade, x menor ou igual a menos 2, ou x, no caso, maior ou igual a menos 2, ou x menor ou igual. Então, aqui a gente achou as raízes, né? Agora a gente vai fazer o estudo do sinal. Vejam só, eu vou ter o menos 2 aqui, que é a primeira raiz que eu achei, né? E vou ter o 2, que é a segunda raiz, ou seja, as soluções da minha inequação. Se vocês observarem aqui, eu vou ter um sinalzinho aqui, o maior ou igual. Então, eu vou ter que estudar aqui essa função, ela vai ter que ser maior ou igual a zero. Ou seja, ela vai ser o que? Positiva. Então, eu tenho que estudar os valores, eu tenho que achar as soluções positivas, maior ou igual a zero, ou positivo é igual a zero. Então, vejamos aqui, ó. Se eu estou falando positivos ou igual a zero, eu tenho que incluir o menos 2 e o 2. E tenho que incluir esses valores que estão aqui em cima. Os de baixo não, só os de cima do eixo x. E os que estão em cima do eixo x. Então a solução vai ser quem? Vai ser para x, né, valores para x, né? X, né, pertencente ao reais, está o que? X seja maior ou igual a menos 2. Está aqui, maior ou igual a menos 2. E o x tem que ser menor ou igual a 2, tá aqui, ó, menor ou igual a 2. Então, eu descrevi todos esses valores que estão aqui, ó, certo? E para o meu x, que é esse carinha aqui, ó, os x estão aqui, ó, certo? São esses valores aqui, tudo bem? Então, é isso. É bem simples, mas eu tenho que olhar aqui na minha função que eu trabalhei, que eu resolvi, e fazer a solução de acordo com ela, tá vendo aqui, ó? Que a função são o que? Números maiores ou igual a zero. Então tá aqui, os números maiores ou igual a zero. Se fosse o contrário, então a gente teria que descrever esses valores que estão aqui para baixo. Então seria o que? Maiores ou igual a... Aí seria que a gente teria que trocar o sinal. Tá vendo? Para a segunda questão. A apresentação cartesiana da função é a parábola abaixo. Tendo em vista esse gráfico, vamos afirmar que... Veja, eu não tenho nenhum número. E aqui eu tenho 5 alternativas na B, C, D e E com coeficientes. Então a gente tem que analisar os coeficientes. E agora? Pessoal, a gente já analisou o A e o C, certo? Então a gente aqui pode dizer que se eu tenho uma concavidade voltada para baixo, eu posso dizer que o meu A é o que? Ele vai ser o que? Negativo, né? Então ele vai ser menor do que zero. Então, aqui eu já deixo só as questões. A, né? Aqui a questão A, tá aqui, a D e a E. Já matei algumas questões. Agora eu vou analisar quem? Meu C. Pessoal, o C é o ponto de interseção do eixo Y. Esse pontinho aqui, ó. Certo? E ele é o que? Esse pontinho aqui em Y. É o Y, tá, pessoal? É assim, ó. Eita. Esse ponto aqui ele vai ser 0 em x, porque ele está em cima do eixo x, e vai ser y, tá aqui. E nesse caso, ele vai ser positivo, porque ele está acima do eixo x, né? Então ele é positivo. Então eu tenho o que aqui, ó? Esse é positivo, e esse também é positivo. E agora? Só sobrou... Tem A e E. Observe. Para eu poder achar o B, eu tenho que traçar uma reta tangente ao ponto y, ou seja, ao ponto C. Nesse caso aqui, o ponto y, ponto C. Então, se eu traçar uma reta tangente aqui, vai ficar de que maneira essa reta tangente? Observem só. Deixa eu usar a caneta, eu vou usar uma outra cor, azulzinho. Observe, a reta tangente ela vai ficar assim, ó, certo? Não está tão reta tangente, mas está quase. Aí, observe, ela é o que? Crescente ou decrescente? Essa reta tangente. Ela é crescente ou decrescente? Pessoal, ela é crescente, né? Ela sai daqui de baixo e vai aumentando seus valores. Se aqui era menos 5, aqui vai ser quanto? 10, por exemplo. Então, isso quer me dizer que meu B, ele vai ser o que? Maior do que zero. Qual a alternativa que eu tenho B maior do que zero? Aqui, ó, letra E, B maior do que zero. Ah, professor, mas se por acaso fosse o seguinte, ó, deixa eu fazer uma outra parábola aqui.
se fosse assim, certo? Olha aqui. Então eu teria que traçar novamente a minha retinha, certo? Tem que sempre olhar para o C, tá? A retinha aqui, ó. E ela seria o que? Começaria no caso decrescente, né? Começaria de números maiores para números menores. Então eu teria o que? Um B, no caso menor, né, do que 0. E se por acaso eu tivesse o seguinte, olha só, aqui o pontinho de interseção mesmo no vértice, então nesse caso aqui eu vou ter o que? Eu vou ter a minha reta, né, tangente ao ponto C, da seguinte forma, é uma reta, aqui ó, tá tangente, viu? Tá distante, mas tá tangente. Então aqui eu vou ter um B igual a 0, tá certo? Então essas seriam as três formas de você poder analisar o coeficiente B, certinho? Continuando, tá aí a explicaçãozinha, né? Não precisou. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Ó, o valor mínimo do polinômio y igual a x ao quadrado mais bx mais c, cujo gráfico é mostrado na figura, tá aí a figurinha, só tem o quê? Eu só tenho um 3 aqui, certo? E aqui, pessoal, naturalmente, esse ponto aqui, ó, ele vai ser quem? Ele vai ser 0, né? Tá em cima do ponto onde se cruzam as retas x e y, então vai ser 0. Então esse aqui vai ser 3 e ali 0. Então as raízes da questão vai ser x1 igual a 0 e x2 igual a 3. Beleza, mas ele quer saber o que? O valor mínimo do polinômio. Eita, então olha, tem aqui algumas alternativas. Então se eu quero o valor mínimo, pessoal, estou falando de quem? Valor mínimo, valor menor do polinômio. Estou falando desse carinha aqui, ó. Certo? Ou seja, eu estou tratando do valor de y nesse ponto aqui, ó, de valor de x. Então estou falando do vértice. Aí vamos lá resolver. Apareceu aí, né, o y do vértice. Então vejamos. Eu vou ter o que? Eu vou ter que calcular a expressão olhando para o que foi dado. Foi dado o que? Eu sei que o a vai ser igual a 1. Tá lá. Por que a igual a 1? Tá aqui, ó. 1. Se eu colocar 1 aqui, não vai mudar a expressão. Certo? Eu sei que a gente pode descobrir, no caso, descobrimos as raízes, né? Vai ser que as raízes 0 e 0, né? Os valores 0 e 0. Se a gente for lá colocar as coordenadas 0 e 0. E o outro vai ser 3 e 0. Ah, então, mas por que 3 e 0? Porque em x é 3 e em y vai ser 0. Sabemos também que o c vai ser igual a 0. Se vocês observarem aqui, o c também vai ser igual a 0. Onde toca o eixo y vai ser igual a 0. Então, a partir disso, o que a gente pode fazer? A gente pode demarcar aqui, ó, com os seguintes valores. Observe. Só substituiu na fórmula. A fórmula estava o que lá? A fórmula era x ao quadrado mais, no caso aqui, bx, e eu tenho um c, né? Mais c. Certo? Cadê? Mais c. Mais c igual a 0. Olhem só. Aí eu tenho um c igual a 0. Então aqui já fica igual a 0. Certo? Tá aqui. Ele. O b. O x é igual a 3. Então eu já substituo quem é o x aqui, ó. É igual a 3. Eu não estou falando que ele é igual a 3. Se eu substituir igual a 0, então 0 é tudo. Então tem que utilizar o 3. Então o x igual a 3, então fica 3b. Tá aqui, ó. 3b. E o x ao quadrado é quem? 3 ao quadrado. Mas quem é 3 ao quadrado? É 9. Então por isso que fica ali o valor 9. E 1 é o da fórmula lá, que é 1 vezes x ao quadrado. Então já é da fórmula, é um valor de a. Então, vejamos. 1 vezes o x ao quadrado, porque o x é 3, dá 9, mais 3b igual a 9, igual a 0. Então eu jogo para lá o 9, né? Negativo. Eu tenho o que? Um b igual a menos 3. Beleza, já achei o que? Meu b, que eu não sabia, né? Achei meu a e achei meu c. Beleza, tudo bem. Mas ele pede o que? Ele pede para calcular o valor de mínimo. Então, para a gente poder calcular o valor de mínimo, a gente vai fazer o que?
A gente vai pegar o x ao quadrado menos 3x, né? Que é a gente substituiu quem é b aqui. E o c vai ser igual a zero. Então, igualando isso aqui, a gente pode fazer o quê? Pode utilizar essa função, tá? Isso aqui é a funçãozinha, tá aqui. Isso aqui é essa função, tá, pessoal? Ficou ali em cima, mas essa função aqui. A gente faz o quê? Calcula o y do vértice, certo? Que ele não quer calcular o mínimo, ponto de mínimo aqui, então a gente calcula o y do vértice. Vejamos, o y do vértice vai ser quem? Vai ser menos delta sobre 4a. Delta vai ser menos 9, tá aqui dado, né? Já foi feito, sobre 4. Então tá aí a resposta, né? Esse carinha aqui, ó, na função vai ser menos 9 sobre 4 para y, certo? E para x, quanto é que vai ser? Isso é calcular. Menos b sobre 2a. Quem é b? O b vai ser 3. Então, menos b, 3 sobre 2 vezes a. 3 sobre 2. Então, vai ser menos 3 sobre 2. Então, vai ser assim, menos 3 sobre 2, vírgula. Tá aqui as coordenadas do meu vértice. Tudo bem? Então, finalizamos aqui, tá, pessoal? As questões, certo? Espero que tenham aprendido aí, né? Tenham revisto, na verdade. Façam as listas, tá? Não esqueçam de fazer, tentem fazer. Qualquer dúvida podem contar comigo, certo? E obrigado pela atenção de vocês, tá bem? Qualquer dúvida, entre em contato, eu estarei no chat.